Um morto e 2 baleados durante tiroteio em bairro de Vila Velha. 4 bandidos num carro de luxo chegaram atirando. O capixaba volta às ruas para protestar. A terceira ponte foi interditada. São manifestantes revoltados com a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Câmeras contra o crime. Os equipamentos instalados nos coletivos de Vila Velha vão monitorar as ações dentro e fora do veículo. Hoje o trabalho foi intensificado no bairro mais populoso da capital, que também registra o maior número de casos. Mulher é assassinada a tiros em Balneário, no sul do estado. O criminoso continua foragido. Guarda Armada de Vila Velha completa 2 anos e reforça o treinamento para atuar nas ruas. E a saúde de Dona Alaide agradeceu. Ela trocou os temperos industrializados pelos naturais e melhorou até a digestão. Uma simples mudança que faz toda a diferença. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. População capixaba volta a se mobilizar contra o governo Dilma. Essas são imagens dos manifestantes que saíram de Vila Velha e atravessam a terceira ponte. De verde e amarelo, protestam contra os últimos acontecimentos na política do Brasil. E a repórter Luciana Leite acompanha ao vivo esse protesto na região da terceira ponte. Boa noite, Luciana. Boa noite, George. Boa noite a vocês que estão em casa acompanhando o Tribuna Notícias. Eu queria muito começar ao vivo de agora falando no número de pessoas que estão aqui na Praça do Pedágio, um dos pontos de manifestação montados aqui nessa quinta-feira. O problema é que a gente não consegue contabilizar, porque a todo momento chegam pessoas de todas as cidades. Aqui tem manifestantes de Vitória, os manifestantes de Vila Velha que atravessaram a terceira ponte já estão aqui. Só nessa travessia foram mais de 1.500 pessoas. Agora são aguardados os manifestantes que vêm de Camburi, também em direção à Praça do Pedágio. Foram 3 pontos aqui, Vila Velha e Camburi. A concentração será aqui nesse momento e a festa de maneira pacífica, em ordem, todo mundo confraternizando, mas principalmente manifestando. Aqui atrás a gente vê o pichuleco, o tradicional boneco do Lula. A todo momento os manifestantes fazem menção à postura adotada pela presidente Dilma Rousseff, são contra a corrupção, contra o cenário político brasileiro e contra toda a situação que está acontecendo, que eu e você acompanhamos aí o tempo inteiro. Essa é a terceira manifestação que as pessoas tomaram as ruas só nessa semana. Uma das pessoas que está à frente desses movimentos é o Marcelo, que é o Movimento Democracia Capixaba. Marcelo, esse é o terceiro, mas também não estão descartadas novas manifestações, né? Muito pelo contrário, estão prometidas novas manifestações. Em 15 de março do ano passado, nós prometemos que não sairíamos das ruas até o dia que a presidente saísse do poder. E vamos cumprir. Agora, depois da gozação que ela fez com o povo brasileiro, nós vamos intensificar nossas ações. Ao invés de fazer a maior manifestação que a história do Brasil já viu, e ainda assim não adiantou, nós faremos sistematicamente pequenas ações, como essa de hoje, em vários pontos, se reunindo num ponto comum. Amanhã já temos outra ação na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, uma carreata que vai percorrer bairros de Vila Velha, finalizando na alça da terceira ponte. Obrigada, Marcelo. Só falar para você que está em casa e está acompanhando tudo isso pela nossa cobertura, é muito legal ver a resposta dos motoristas. A terceira ponte nesse momento está fechada, mas no começo da noite, só o sentido Vila Velha Vitória que estava fechado. Os motoristas que passavam aqui pela terceira ponte buzinavam e demonstrando aí total apoio à manifestação que acontece hoje. Os moradores aqui da Redondeza também foram para sacadas, bateram panela, piscaram as luzes e a manifestação, volto a frisar, pacífica. A Polícia Militar acompanha, mas está aqui no entorno, acompanhando de longe, prestando o apoio, tudo correndo na maior paz. Jorge, é com você. Obrigado, Luciana. Um dia tenso em Brasília, que se estendeu aí por todo o Brasil. E, por enquanto, uma liminar suspendeu a posse de Lula como ministro. Mas muitos capixabas ainda temem que ele faça parte do governo e aumente a crise política do país. O assunto do dia foi novamente o ex-presidente Lula.
A nomeação dele para ministro da Casa Civil acirrou ainda mais o debate sobre as investigações de atos de corrupção no governo. O mínimo que eles tinham que fazer é tratar a gente com respeito, né? Que a gente coloca eles lá para trabalhar e acontece essa palhaçada toda com o nosso dinheiro. A gente tá com cara de palhaço, na verdade, né? Teve gente que participou do ato contra o governo na noite desta terça-feira. Agora se vestiu de preto e vai protestar novamente. Já vim preparada, eu acho que a gente tem que preparar, a gente tem que ficar atento, a gente tem que batalhar. A posse do ex-presidente Lula aconteceu pela manhã e horas depois, uma liminar da Justiça Federal determinou a suspensão do ato. Nas ruas, muitos se questionam sobre a validade de se nomear uma pessoa investigada em um escândalo de corrupção tão grande. Para o procurador de Justiça, o ato fere a moralidade, princípio amplamente defendido pela Constituição Federal. O artigo 37, caput da Constituição Federal, fala que um dos princípios da República é a moralidade. Se uma pessoa está sendo investigada e é nomeada depois de conversas que foram reveladas ao Brasil inteiro, para evitar essa persecução, esse ato é absolutamente imoral. E foi por isso que a Justiça Federal suspendeu liminarmente a nomeação, a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, e até agora não houve reforma dessa decisão pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. De outro lado, os líderes do governo alegam que o juiz Sérgio Moro, que conduz o processo da Lava Jato, agiu com arbitrariedade ao divulgar gravações telefônicas do ex-presidente Lula. Eu sei que há divergências, mas do ponto de vista constitucional, a regra é a transparência, a publicidade de todos os atos. O sigilo só é devido para proteger a investigação, para evitar que as pessoas investigadas ocultem as provas, destruam as provas, antes do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia conseguirem ter acesso a essas provas. Vamos mudar de assunto para falar de um crime. Um morto e 2 adolescentes feridos em Vila Velha. 4 homens chegaram num carro de luxo e atiraram num possível rival, que morreu na hora. Os outros 2 menores passavam pela rua e acabaram baleados. Muitos tiros. Foi o que os moradores de Ilha dos Aires, Vila Velha, ouviram no fim da manhã. Esse segurança de 46 anos correu para ver o que havia acontecido e deu de cara com o filho dele, de 11 anos, baleado. Eu fiquei desesperado, né? Comecei a chorar, né? Pedi para Deus, né? A mãe dele desmaiou, chegou na hora também. Inclusive a moça até puxou ele pro lado, pra casa dela, né? Podia ter acontecido até o pior, e foi muito tiro. A mulher que ajudou as crianças é essa aí. Ao ouvir os disparos, a manicure que estava no banho saiu de toalha e tudo e se deparou com as crianças feridas, quase na porta de casa. Socorri eles 2 e pedi, pelo amor de Deus, que alguém parasse com o carro, me ajudasse. Aí o cara parou com o carro, pedi ajuda, leva os 2 meninos, que os 2 meninos estão baleados. As 2 crianças foram socorridas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria e transferidas para o Infantil de Vila Velha. Os meninos de 11 e 13 anos foram baleados nas pernas e estão fora de risco. Pelo menos no que se diz respeito ao quadro médico. É que risco mesmo todos os moradores correm diariamente dentro do bairro, reflexo da disputa pelo tráfico de drogas. A gente não pode nem ficar mais na rua mais, né? Porque a qualquer momento a gente pode tomar um tiro, uma bala perdida, porque eles estão atacando tudo de qualquer jeito. Estão sentando tiro, não quer saber quem é quem, morador, se é de bem. Sei que estão chegando e estão atirando. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um Corolla preto. 4 pessoas estavam dentro do carro. O alvo era Paulo Henrique do Carmo, de 17 anos, mais conhecido como PH. O rapaz foi atingido no tórax e morreu no local. Logo após o crime, uma equipe do jornal A Tribuna esteve no local. Repórter e fotógrafo foram orientados a deixar o bairro por policiais militares, que alertavam para o risco de um carro suspeito que rondava o bairro desde a noite passada. Assassinato à luz do dia. Tiros praticamente na porta da escola. É com o medo que os moradores de Ilha dos Aires têm que conviver. É no horário das aulas, das crianças saírem das aulas. Isso está complicado. Tô querendo ir embora desse lugar aqui, que não tem como não. Ela não é a única. Deixar o bairro é o que muitos moradores têm feito para se livrar da insegurança. Uma vizinha minha, inclusive, mudou.
entendeu? Que não tá aguentando mais. Eu também penso em mudar, né? Se eu tiver uma oportunidade para me mudar, eu vou embora. Não vou ficar ali mais não. Se botasse uma segurança ali melhor, né? Pô, de repente poderia pelo menos, não resolver, mas pelo menos amenizar, né, a situação para nós, né? Dar uma amenizada, que o negócio tá feio. Bom, os adolescentes baleados passam bem e tiveram alta. Em nota, a PM ressalta que todos os dias policiais do Grupo de Apoio Operacional estão presentes no bairro. Já a Prefeitura de Vila Velha informou que vai solicitar ao 4º Batalhão e à Guarda Municipal para intensificar a presença no local. E com tanta insegurança para quem anda de ônibus, a Prefeitura de Vila Velha resolveu instalar câmeras nos coletivos. Cada ônibus do Sistema Público de Transporte de Vila Velha receberá 4 novas câmeras como essa. São equipamentos blindados, à prova d'água e com melhor qualidade de imagem. As imagens registradas pelas câmeras são gravadas em um cartão como esse. Ao final do dia, este cartão é recolhido e levado para uma central onde as imagens do dia são analisadas. Ao todo, 110 coletivos vão receber as novas câmeras. Em metade da frota, elas já foram instaladas. A novidade é que todos os ônibus vão ter, a partir de agora, esta câmera frontal. A câmera frontal possibilita a visão que o motorista tem do trânsito e a fiscalização do itinerário. Vai dar mais segurança para os usuários do sistema de transporte coletivo e também para a empresa, tá? Além de ter uma novidade que é uma câmera que filma a rua, o itinerário do ônibus e ajuda a gente também a verificar se teve algum problema, se tem algum problema na cidade, alguma pessoa entrando ou cercando o ônibus ou algum acontecimento que possa ser objeto de investigação no futuro. A novidade traz mais segurança para quem passa tantas horas dentro do ônibus. Isso traz para a gente a segurança no nosso trabalho dia a dia, tanto para nós como os passageiros, o usuário. Isso é muito bom, esse trabalho, esse investimento que a empresa está fazendo junto à comunidade de Vila Velha. Para o passageiro, quanto mais fiscalização no coletivo, melhor. A exigência é que, de fato, as novas câmeras possam mesmo gravar a rotina nos ônibus públicos. Para andar com uma segurança, eu tenho medo quando vejo alguém pular a roleta. Eu já fico com medo de me ensartar, eu não sei o que está pulando a roleta. A mudança de hábitos alimentares e saúde para toda a vida. Dona Alaides fez uma pequena troca e hoje está muito mais feliz. Dona Alaides vivia com o intestino preso, mas há 2 meses, quando se mudou de Minas Gerais para o Espírito Santo, a saúde dela melhorou muito. Meu intestino melhorou, tranquilo, está regularzinho. Dona Alaides mudou uma coisa simples na hora de preparar a comida. Ela passou a usar apenas temperos naturais e aboliu os industrializados. Não utilizei mais e é só o meu tempero mesmo, tudo natural. A aposentada está certíssima. Os temperos industrializados são verdadeiros vilões para a nossa saúde. São cheios de sal, de sódio, glutamato monossódico envolvido com aumento da pressão arterial, né? Acúmulo de líquidos para as mulheres aí, causa celulite. Então tem vários problemas que não são indicados e alguns ainda têm alto teor de gordura associado também. E se acostumar aos naturais é uma tarefa fácil. Quem não gosta de uma comida bem temperada com alho, hein? A cebola também possui muitos admiradores. Além de saborosos, eles são aliados principalmente do coração. Eles têm a propriedade de melhorar a circulação sanguínea, fazer o controle da pressão arterial e com isso ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. Então vai muito além de realçar um sabor. Já quem tem problemas digestivos deve investir nos temperos verdes, gengibre, pimenta, hortelã e folha de louro. Às vezes a gente fala, por que o louro a gente coloca no feijão? Porque ele diminui a formação de gases. E muitas vezes o feijão está envolvido com formar gases, né? E dificultar a digestão. Então o louro vai ter essa ação de ajudar. A pimenta também, quem não tem restrição com o uso dela, ajuda na secreção de suco gástrico, que facilita a digestão. O bom é que você pode usar esses temperos em quase tudo, da forma e quantidade que quiser. Apenas a noz moscada, a canela, o gengibre e a pimenta devem ser utilizados na medida correta. A noz moscada, por exemplo,
tem uma recomendação de no máximo 5 gramas por dia, que daria mais ou menos uma colher de chá. O gengibre, a canela, a pimenta, que são estimulantes e são termogênicos, estão sendo utilizados muito por causa de academia, o pessoal de academia, porque ajuda na queima de gordura. Mas fico alerta para não exagerar, porque pode levar a gastrite, o excesso, né? Diarreia, pode causar alergia. Por isso a recomendação é o consumo moderado e o mais variado possível. Exército e agentes de saúde nas ruas é a força-tarefa para combater os focos da dengue em Jardim Camburi. O bairro mais populoso da capital é também o que mais tem casos de dengue notificados, 229. Número que corresponde a quase 10% do total de casos notificados em toda a capital neste ano. Por isso, agentes de saúde e o Exército estão juntos nas ruas do bairro. Na casa da Roberta, eles são muito bem-vindos. O primeiro motivo é a conscientização que eu já tenho em função da doença, né? Antes a gente só falava em dengue, agora é dengue, chikungunya, zika. Roberta sabe muito bem o tamanho do perigo. Meu filho teve dengue hemorrágica e ficou muito grave, ficou na UTI. Em função disso, também a minha casa se tornou um ponto de contato com a unidade de saúde do bairro e os agentes sempre passam aqui. Em Jardim Camburi, assim como a maioria das regiões, boa parte dos focos do mosquito está dentro das residências. Se a população não se conscientizar, que são medidas até simples que a gente pode combater, principalmente pensando na larva do mosquito. Os focos predominantes são em ralos e pratinhos dos vasos de planta. Então, assim, são medidas totalmente possíveis da população contribuir e fazer a sua parte. Em meio aos riscos da doença, ainda tem gente que insiste em não receber os agentes. É mole. A gente sempre tem essa preocupação de receber, de deixá-los entrar, né? Que para eles olharem, nos orientar, nós sempre nos sentimos atendidos nisso. É necessário, né, ser acompanhado, porque eles vêm no sentido muito mais pedagógico do que de punição. Guarda Municipal de Vila Velha reforça treinamento de tiro. Esta é a primeira turma de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha a receber o porte de arma de fogo. Desde 2014, esses 72 guardas estão prontos para usar as pistolas no dia a dia, além das armas não letais. Mas para continuar com as habilidades e técnicas de tiro afiadas, a cada 2 anos os agentes precisam fazer um novo curso. De acordo com o Decreto Federal 5.123 de 2004, prevê o estágio de qualificação profissional, com a carga horária de 80 horas a aula, e dentro dessa carga horária englobam diversas disciplinas, dentre elas armamento e tiro, aplicação de equipamentos menos letais, tudo para poder dar um respaldo e uma segurança maior para o servidor na rua. As instruções de tiro são passadas por um capitão da Polícia Militar. Neste dia de treino, os agentes usaram pistolas 380 e espingardas calibre 12 com munição de borracha. No nosso caso aqui em específico, nós já estamos há 2 semanas, fazendo treinamento. Nós tivemos treinamento em sala de aula, de outras matérias, e finalizando essa semana com os tiros, tiro prático já propriamente dito. A maioria das ocorrências que os agentes da Guarda Municipal atendem são de crimes contra o patrimônio e pequenos tráficos de drogas. Em algumas dessas situações, os criminosos têm armas de fogo, mas como os guardas recebem esse tipo de treinamento, conseguem acabar com o perigo usando apenas armamento não letal. No último sábado, dia 12, agentes da Guarda Municipal conseguiram prender um criminoso que tinha uma arma de fogo. Mesmo tendo atirado nos guardas, o revide foi feito com uma arma de choque. Hoje, Vila Velha conta com um efetivo de 180 agentes e mais 114 terminam o curso de formação daqui a 3 meses. Nós também contamos com espargidores de gás, hoje também estamos treinando com as espingardas calibre 12 com a utilização de munições de borracha, para poder evitar o uso da arma de fogo, fazer com que o guarda tenha outros meios de se defender e defender a população sem que possa causar um dano maior. E a seguir, mulher é assassinada a tiros em Balneário. O atirador fugiu. A gente já volta.
Mulher é assassinada a tiros em Balneário, no sul do estado. Ruth Ror, de 31 anos, foi baleada em Itaoca, município de Itapemirim. O crime aconteceu de madrugada no meio da rua. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Menino Jesus, mas não resistiu. O atirador fugiu do local. A polícia investiga o caso, mas ainda não tem pistas do assassino. Para você, boa noite. Até amanhã.